Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à apresentação de trabalhos do tema Diversidade e Cultura. E a primeira apresentadora será a Eliane Cubo. Eliane, você tem 20 minutos, então, para apresentar. E após todos apresentarem, nós vamos comentar o seu trabalho e dos outros colegas. Tá ok, prof. Boa tarde a todos. Como a professora Sabrina me apresentou, eu sou Eliane, né? Sou acadêmica aqui do campus de Chopinzinho. E minha pesquisa é o estudo da língua portuguesa falada e escrita na formação inicial de acadêmicos de pedagogia em uma universidade paranaense. A minha orientadora é a professora Magali. Então, vamos lá. O interesse por esse tema, ele surgiu quando nós tivemos as aulas de teoria e metodologia do ensino da língua portuguesa, que era ministrada pela professora Magali. Essa pesquisa ela tem como tema a relação entre a fala e a escrita padrão no processo de formação inicial dos acadêmicos de pedagogia. E assim, eu vou falar da fala e da escrita porque eu acredito que ela ocorre em conjunto, né? Ela não ocorre em separado. Verificando a existência de diversas variações linguísticas, houve a inquietação de saber em que medidas os padrões e normas estabelecidas na língua portuguesa são utilizadas e compreendidas durante a caminhada acadêmica e se os mesmos são utilizados pelos acadêmicos em seu contexto social. Então, nós sabemos que no dia a dia nós não utilizamos a língua padrão, nós não utilizamos a fala formal. Então, assim, nós sabemos que a gente utiliza ela na universidade em alguns momentos. Na fala, quando nós vamos nos comunicar com um professor, algumas vezes nós usamos essa fala padrão, mas muitas vezes informal. Na escrita, nós utilizamos a padrão em forma de texto, quando a gente vai fazer uma redação, quando vamos escrever uma carta, utilizamos a linguagem padrão, não já usamos a informal. Muitas vezes a gente sabe que muitas vezes os acadêmicos eles só têm o contato com a linguagem formal, a padrão, na escola, né, na instituição de ensino. Dessa forma, a gente busca, então, no nosso trabalho, descobrir de onde vem e se existem dificuldades do acadêmico, né, com a fala e a escrita no ensino superior. O objetivo geral do meu trabalho é compreender a fala e a escrita no processo de formação inicial dos acadêmicos do curso de pedagogia de uma universidade paranaense. Seria, no caso, a Unicentro e aqui em Chopinzinho, né? Os objetivos específicos são identificar os conceitos sobre fala, linguística e a escrita, que seria a norma culta padrão da língua portuguesa brasileira, e perceber a caminhada de estudos no ensino básico dos acadêmicos do curso de pedagogia, observar as facilidades e dificuldades entre os acadêmicos nas suas formas de falar e comunicar-se verbalmente, detectar as facilidades e dificuldades na escrita acadêmica dos alunos desse curso de pedagogia. Então, a minha pesquisa ela tem o cunho bibliográfico, documental e também fui a campo. Os principais teóricos que eu pesquisei foram Marcos Bagno, só um pouquinho. Marcos Bagno, que eu utilizei o livro Preconceito Linguístico, O que é e como se faz, de 1999, onde o Bagno diz que o preconceito é uma coisa que acaba acontecendo por conta da linguagem padrão ter sido imposta por uma elite econômica e intelectual. E esse preconceito, ele acaba sendo cultural, por conta de que, tipo, a elite tem acesso à educação, a uma educação melhor,
do que as pessoas que têm pouco acesso à educação, né? As pessoas que são menos favorecidas. E ele diz que é importante ver como a cultura e o regionalismo também, ele caracteriza a fala e a escrita. E ela modifica, né? De cada região, de cada cultura, ela acaba sendo modificada. A gente também vai utilizar Bardan 2016 na nossa análise de resultados. Foi utilizado Guimarães 2005 para contar um pouco sobre a origem da língua portuguesa, como ela chegou aqui no Brasil, como ela foi originada, de onde ela veio. Vou utilizar Pascotti Vieira e Fiade também, que 2015, um artigo, né, deles falando sobre letramentos acadêmicos entre práticas letradas acadêmicas e não acadêmicas, que fala sobre que é importante sondar o texto, né, entender o contexto, não só aquele erro, não só aquele momento. Então, é importante entender todo o contexto de onde vem a escrita. Vou falar também de Círio Pocente, o seu livro de 1996, que é o Porquê Não Se Ensinar Gramática na Escola, que ele fala sobre essa fala informal, que ela pode ser utilizada na instituição como algo positivo, né? E também tem que ser respeitosa, porque assim nós não podemos ver uma pessoa que fala ou escreve errado e julgá-la por conta disso. Muitas vezes tem um motivo dela estar falando errado, como a gente falou sobre a cultura. E é cultural, né? Então nós temos que respeitar essa fala, essa escrita. E é importante também não só se utilizar da gramática para ensinar, que a gramática não deixa de ser importante, todos os autores dizem isso, que a gramática não deixa de ser importante, mas ela não é a única coisa a se levar em consideração para o ensino. Ele também fala sobre a cultura, né? E também é importante analisar a falar diferente, nem sempre é falar errado. Então, o meu trabalho também está disposto em 4 sessões, onde a primeira eu falo sobre a origem da língua portuguesa, como foi, da onde ela se originou, porque como ela chegou até aqui. A segunda sessão eu vou falar sobre as variedades linguísticas brasileiras. A terceira sessão eu vou falar sobre a fala e a escrita na educação básica, como ela se dá, como ela acontece. E a última sessão sobre a fala e a escrita no ensino superior, como essa fala acontece, como essa fala e a escrita acadêmica acontece. A minha pesquisa de campo, ela aconteceu por meio de um questionário formulado por mim, juntamente com a minha orientadora, e ele foi aplicado antes da interrupção das aulas, né? Foram poucos dias antes da interrupção causada em virtude da Covid-19. Esse questionário ele foi aplicado no início do horário das aulas, né? Às 7, 7h30, e ela retornou para mim ao final dessas aulas, no mesmo dia. Participaram desse questionário, participaram dessa pesquisa 99 acadêmicos dos 4 anos da pedagogia aqui de Chopinzinho. A minha pesquisa ela ainda está em andamento, nós estamos verificando os resultados agora, né, os questionários, e a gente tem a pretensão de defender ainda esse ano. E eu acho que é isso. Muito bem, parabéns, Eliane, pela apresentação e pela temática, extremamente relevante, né? Nós pensarmos e refletirmos um pouquinho sobre o uso da língua portuguesa, né?
no ensino superior pelos acadêmicos. E depois nós vamos conversar, depois todos apresentarem, mas acho bem interessante, ainda mais pesquisa em Chopinzinho, né, que tem ainda uma peculiaridade, que nós temos alunos indígenas também na tua turma, né, e que isso também traz outros dados muito ricos para a gente analisar e pensar o ensino da língua portuguesa. Muito bem. Então, seguindo Obrigada. agora a ordem das apresentações, né? Nós vamos fazer os comentários depois. Agora será, então, a Rayane que irá apresentar o trabalho dela. Fique à vontade, Rayane, você tem 20 minutos para apresentar. Ok. Boa tarde para todos. Meu nome é Rayane. Eu sou acadêmica do 3º ano de Pedagogia do campus de Chopinzinho. E o título da minha pesquisa é Igualdade de Gênero, uma breve análise do ensino municipal de Chopinzinho. Pois bem, o meu interesse surgiu por simpatizar com as causas feministas e, automaticamente, com a igualdade de gênero, e também pela vivência quanto aluna. Não sei se alguém chegou a estudar comigo, mas quem sabe, eu nunca fui para a sala de aula nem como estagiária, nem como professora de forma alguma. Eu sempre tive a experiência apenas de aluna. E durante o ensino básico, quando eu cursava, era muito comum a gente presenciar falas como senta igual mocinha, brincar de boneca é coisa de menino, e essas coisas que só ficam reforçando os papéis que a sociedade impõe de feminino e masculino, né? Ou que ela considera um gênero ou outro. Enfim, eu esqueci de colocar a apresentação. Tá, deixa eu tentar pôr aqui para vocês. Desculpa, eu tô nervosa. Deu certo? Tá aparecendo. Uhum. Então tá. Enfim, o motivo como foi delimitado o tema, ele tem a ver com as leituras que a gente realizou durante a graduação. Então, lendo Freire, entre outros autores, a gente tem a questão que a gente entende que a educação ela não é neutra e ela é libertária. Sendo assim, ela é fundamental para a desconstrução das desigualdades de gênero. Só que para isso acontecer, não basta apenas a prática do professor individualmente em sua turma. A gente precisa da implementação de políticas públicas e forma de lei. Isso em todos os níveis de governo, seja federal, quanto estadual, quanto municipal. Porque a gente sabe que a escola ela tem a possibilidade, no PPP dela, no caso, de também se adequar às realidades que a escola está vivendo. E ela não pode ficar apenas refém das esferas federais e estaduais. Ela deve estar sempre adequando a sua realidade. Como a desigualdade ela é uma realidade que ela está em toda a sociedade, nada impediria que a escola colocasse isso em seu projeto político-pedagógico. A gente não está querendo dizer que ela tem total liberdade para sair fazendo o que quer. Ela é subordinada às outras esferas, mas nada impede que ela se adeque, né? O nosso objetivo, portanto, na pesquisa é analisar os documentos curriculares da Rede Municipal de Educação. E a gente vai estar investigando nisso se existe a existência do... Ai, meu Deus. Só me dá um minutinho que eu fiquei atrapalhada, que eu me perdi nas minhas anotações. Por ser um ensino formal, se isso está sendo voltado às políticas públicas, está ocorrendo implementação ali dentro, se ele privilegia o debate da igualdade de gênero nos documentos, ou se ele permanece omisso. Enfim, o nosso método de pesquisa, a nossa pesquisa, no caso, ela se trata de uma pesquisa documental e descritiva, e ela vai se usar dos estudos de Laurence Pardin para poder
fazer análise de conteúdo também. Sendo assim, a gente vai selecionar 3 projetos políticos pedagógicos do município, e também vamos ver se existe alguma orientação, normativa ou qualquer outro documento que venha da Secretaria Municipal de Educação. E também estaremos correlacionando eles com os documentos já existentes na esfera federal. O porquê que a gente escolheu a análise de conteúdo. Então, ela permite muito mais do que descobrir só aquilo que está explícito dentro do documento. Ela permite que uma visão daquilo que está suprimido, subentendido, aquilo que foi mudado, até substituído por outras palavras. E essa técnica ela consiste em contabilizar a frequência com a qual as palavras aparecem dentro de determinado documento. No caso aqui vai ser do PPP e dessas normativas e orientações que o município pode vir a ter ou não. No momento, a gente ainda não tem nenhum resultado ou discussão concluída, porque estamos em processo ainda de seleção dos documentos e a organização dos estudos teóricos. Por se tratar também do meu projeto de pesquisa, né? Isso vai virar o TCC no ano que vem. Mas algumas conclusões elas já puderam ser retiradas desses breves estudos, e talvez a que mais impacte é que ocorreu, por volta de 2012, um movimento em desfavor da igualdade de gênero dentro do Plano Nacional de Educação. Eles associavam aquilo que a gente chamava de igualdade a uma ideologia. E o resultado dessa mobilização foi as retificações no Plano Nacional. Então, durante anos, se ficou elaborando, se organizando esse plano. Se eu não me engano, são a cada 10 anos que ele é alterado, né? Então, durante 10 anos, ele teve essa discussão sendo realizada, e no documento original constavam debates sobre a diversidade sexual e sobre a igualdade de gênero, coisa que foi suprimida, ela foi retificada, né? As menções à palavra gênero, elas foram todas suprimidas e trocadas por termos genéricos, e esse fato acabou impactando não só no plano nacional, ele veio trazendo consequências aos planos estaduais e, eventualmente, aos municipais também. O que essa postura ela demonstrou? Ela acabou mostrando um retrocesso na educação, uma vez que a gente apresenta um alto índice de crime contra a comunidade LGBT, motivados por intolerância, bem como uma taxa altíssima de crimes em desfavor à mulher. E isso a gente teve os dados apresentados por meio do Panorama de Violência Doméstica de 2015, que mostra como está acontecendo, quais são as principais vítimas de violência doméstica e tudo mais dentro do país. Isso acabou também estagnando tudo aquilo que estava sendo debatido, tudo aquilo que havia sido conquistado. Aqui tem aqui tem todas as referências, no caso, utilizadas até agora. E eu acho que era isso. Eu falo meio rápido e eu acabo me atrapalhando. Parabéns, Rayane, pela apresentação. Ficou muito claro a tua pesquisa e também muito importante e relevante, né, para nós como futuros professores que estamos aqui assistindo, pensar, né, essa questão das desigualdades de gênero que deveriam ser combatidas na escola e muitas vezes acabam sendo reforçadas, né? Então é extremamente relevante. Parabéns pela apresentação. Então, dando continuidade, nós vamos passar para a apresentação da Sabrina, então. Sabrina, fique à vontade. Você tem 20 minutos para apresentar. Bom, então, boa tarde a todos. Eu sou acadêmica do 4º ano de Pedagogia de Chupinzinho, da Unicentro.
e eu vou falar aqui um pouco sobre a minha pesquisa de iniciação científica. Eu já havia comentado na roda de conversa aquele dia, mas hoje vamos falar novamente. Então, devido a nós nos depararmos com muitos atos irracionais de violência que acontecem e que a gente acaba sabendo por meio das mídias, ocorre muita comoção social. As pessoas ficam desacreditadas de que esses atos eles podem ocorrer. Então, eu também estava dessa forma e quis pesquisar as motivações sobre o massacre de Suzano. Então, minha pesquisa é intitulada A Escola contra a Barbárie, uma reflexão sobre o massacre de Suzano. Então, só relembrando um pouco do massacre, foi uma invasão na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, São Paulo, na manhã do dia 13/3 de 2019, onde 2 jovens ex-alunos da escola invadiram e mataram 7 pessoas, deixaram 11 feridos e cometeram suicídio. Então, a partir desse fato, o objetivo geral foi analisar as motivações sociológicas e psicológicas que levam esses sujeitos a cometerem esses atos irracionais. Então, a pesquisa ela é de cunho bibliográfico e documental, buscando analisar essas motivações a partir das ideias de Adorno e também estudando um pouco sobre o que os meios de divulgação, os meios de comunicação analisam sobre, de uma maneira superficial. Então, Adorno afirma que a nossa sociedade ela tem uma tendência imanente à barbárie, pois há uma construção, há um déficit de consciência causado pela humanidade com a dificuldade de reconhecer o outro como seu igual. Então, esses sujeitos, eles acabam identificando as outras pessoas como coisas. Então, há essa produção de um consciente coisificado, uma personalidade autoritária que dá o direito de ser desumano com o próximo. Então, Adorno pensa que somente pela educação que a gente pode impedir essa formação dessa personalidade que ele chama de uma personalidade autoritária. E essa educação para a diversidade, uma educação de forma mais interdisciplinar, ela deve acontecer principalmente na infância, porque o Adorno ele conversa muito bem com as ideias de Freud, e ele pensa que se focarmos na infância, onde é a formação, a construção da moral, nós teremos uma mudança realmente a partir da educação. O principal objetivo da educação, então, para Adorno, antes de qualquer outro objetivo de conteúdo, de formação para o trabalho, qualquer outro que nos é imposto, para ele seria Auschwitz não se repita. Auschwitz foi o campo de concentração na Segunda Grande Guerra. Então, Auschwitz, para ele, se tornou um emblema da nossa sociedade. Então, a maioria das pessoas, devido às que têm preconceito ou intolerâncias, Auschwitz ele se tornou um emblema para essas pessoas e que continuam principalmente por meios de fóruns obscuros da internet. Então, eles compartilham essas ideias, muitos por esse meio. Então, nós pensamos que é necessário identificar esses sujeitos, né, na escola, tentar identificar esses tipos de sujeitos que são destituídos de subjetividade e valorizar uma educação para a diversidade, porque, como eu havia dito, o preconceito ele é o precursor dessas formas de barbárie e qualquer outros atos que, por mais que eles se mostrem em manifestações pequenas, eles podem vir a ser manifestações maiores. Então,
é necessário também desenvolver uma formação escolar para a compreensão dessa utilização das mídias, dessa utilização tecnológica, porque muitas vezes a gente encontra na escola, mas só a forma de como mexer nesse aplicativo, ou como abrir o Word, ou como isso. Não só dessa forma. Ter uma educação que te oriente para uma utilização crítica, porque as crianças elas vão estar nesse meio tecnológico, principalmente agora, né, na nossa sociedade, que ela está muito tecnológica, e agora com a pandemia, esse cuidado redobra. Então, nós precisamos, acho que, focar principalmente nas crianças. Então, também elencamos uma ação, propomos uma ação de parceria entre Segurança Pública e Secretaria de Educação, e a principal tarefa, seguindo a Lei 13.935, de dezembro de 2019, seria instituir nas escolas de educação básica uma gestão interdisciplinar com a participação das pedagogas, psicólogos e profissionais de serviço social, que essa lei baliza. Então, espero que tenhamos políticas públicas que insiram esses profissionais nas escolas de educação básica. Então, esse tipo de personalidade se faz do social, né, para o psicológico. Então, esse trabalho interdisciplinar, em que integre família, escola e sociedade, pode auxiliar no combate desse embrutecimento dos educandos, para que a nossa sociedade, ela, pelo menos futuramente, ela seja mais humana, mais humanizada. Eu esqueci de dizer que o meu orientador é o professor doutor Paulo Guilhermetti, e acho que é isso. Parabéns, Sabrina, também pela apresentação e pela temática, né? Muito importante também para nós nesse momento que nós estamos vivendo, né? Como você colocou, agora nesse momento da pandemia, nós estamos utilizando cada vez mais esses recursos tecnológicos, estamos em casa recebendo muitas vezes um bombardeamento das mídias, né? Por meio de Facebook, Instagram, o próprio telejornal. Hoje mesmo, a minha filha, eu falei, Mariana, desliga a televisão. Ela, ai, claro que eu desligo, não aguento mais ouvir corona, né? Então, nós estamos recebendo, e como isso interfere na nossa vida, e a escola pode se beneficiar ou não, né, de tudo isso que está acontecendo. Parabéns. Então, dando continuidade, nós vamos passar, então, para a Fernanda. Fernanda, então, você tem 20 minutos para apresentar também. Fique à vontade. Tá bom, obrigada. Para apresentar aqui. Tá, então, meu nome é Fernanda, né? Eu não sou da universidade de vocês, eu sou da UEM, em Maringá. E, na verdade, eu também não sou de pedagogia, eu sou de letras. Mas eu achei que esse trabalho que eu fiz durante umas disciplinas que eu tive de literatura, ele casava com... eu fiz um recorte, na verdade, e trouxe aqui para vocês. O 5º ano é o último ano já da minha graduação. Então, o nome da minha pesquisa chama A Diversidade Cultural na Pandemia, uma proposta para professores de língua portuguesa a partir da obra Omobá, Histórias de Princesas, de Kiyosami de Oliveira. Tá? Antes da gente chegar em como que é a obra, qual é a proposta em si, eu vou trazer um pouquinho da justificativa do porquê eu quis trabalhar sobre isso aqui nesse trabalho. Então, como justificativa, a gente tem a onda de protestos antirracistas nos Estados Unidos. Então, em maio desse ano, né, aconteceu o assassinato do George Floyd, virou uma notícia mundial, né, todo mundo ficou sabendo, e por conta disso, vários protestos surgiram, o movimento Black Lives Matter entrou em destaque novamente, e
foi mundial, não só os Estados Unidos ficou indignado com essa tragédia, né? Também teve, em uma escala mais nacional, o caso do menino Miguel, em Recife, em Pernambuco, também ficou muito famoso, se vocês se lembram, foi aquele caso que o menino Miguel, criança, ele caiu do 9º andar do prédio onde a mãe trabalhava, por conta da negligência da patroa da mãe dele. Então, também gerou muita revolta, a gente tem nessa imagem aqui, como que foi essa manifestação, né? Então, eu trago esses acontecimentos como reforçadores da urgência de se ensinar nas escolas sobre o preconceito racial e a diversidade cultural. Para a gente não deixar que esses acontecimentos fiquem só na escala da televisão, do jornal, que a gente traga para a escola meios de estudar isso, debater isso, para a gente poder combater esse preconceito e debater da diversidade cultural. E isso não é só eu falando, né? A gente tem leis, uma lei no Brasil que fala, né? A lei número 10.639, de 9 de janeiro de 2013, então ela obriga, né, as escolas de ensino fundamental e médio o ensino sobre a história e a cultura brasileira, né, trazendo essa história, ajudando na diversidade cultural. E também, além de todo o currículo ter que trabalhar, ter isso aqui no currículo, a história e a cultura afro-brasileira, em especial nas áreas da educação artística, literatura e a história brasileira. Além da lei, a gente também tem na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, uma diretriz que traz a importância da diversidade cultural na escola. Então, ela traz como competência geral da educação, eu fiz um recorte aqui, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, né? Que mais? Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, né? Com acolhimento e valorização. Então, é super importante. Mas, afunilando para a língua portuguesa, que é a área aqui que a gente está estudando nesse trabalho, como objeto de conhecimento também traz isso, presença de valores culturais, sociais, humanos, né? Diferenças, visões do mundo, para a gente entender e ter vários olhares sobre as identidades, sociedades e culturas. Então, essas são as justificativas de se debater sobre isso. Então, agora, com as justificativas, a gente tem o objeto, né? O objeto de estudo vai ser essa obra aqui, Omobá, é uma literatura infanto-juvenil. Ela foi escrita em 2009 pela Kilzam de Oliveira. As ilustrações são de Josias Marinho. Então, não é um livro corrido, assim, são 6 histórias diferentes, essas 6 aqui. O que acontece? Cada história vai contar um mito africano ou afro-brasileiro de um orixá do gênero feminino. Então, assim, ele tem orixás, né, no candomblé e na umbanda, vários, né? Só que ela traz especificamente do gênero feminino, que é o que ela quer trabalhar. E daí, olha o que a autora traz aqui. Essas histórias vêm de fontes tradicionais, conhecidas, contadas e recontadas pelo povo africano, iorubano e afro-brasileiro, nas quais uma mulher chamada Ododuá criou o planeta Terra. Tá. Pensando nisso, o objetivo do estudo é debater de que forma os professores da disciplina de língua portuguesa, para os alunos do ensino fundamental, podem utilizar da literatura afro-brasileira para incitar a discussão da diversidade cultural, mesmo em tempos de pandemia da doença Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Então, trazer essa literatura como meio de discutir a diversidade cultural. Então, qual que foi a proposta de abordagem que eu pensei, que a gente pensou sobre esse livro acerca desse tema? Então, seleção da história presente no livro, então, a história Iemanjá e o poder da criação do mundo, e a contação da história por meio de vídeo gravado pelo professor ou disponibilização de cópias impressas. Então, isso aqui vai depender realmente da pandemia. Tem escolas que estão adotando vídeo, as tecnologias, né, lives, e para essas seria possível
o professor disponibilizar um vídeo contando a história, né? Essa daqui, selecionada. Mas, se caso não houver essa condição da tecnologia, se tiver algum aluno que não tem acesso, será preciso a disponibilização de cópias impressas da mesmo conto. Então, eu vou contar um pouquinho da historinha, né? Só para a gente contextualizar. A Iemanjá, né? Acho que é bastante conhecida, né? Ela, a grosso modo, ela é relacionada como a rainha dos mares, mas ela também tem outros atributos que se relacionam a ela, por exemplo, a maternidade, a fertilidade, ela é a deusa, padroeira dos pescadores. Então, o que acontece na história? Só voltando aqui, só para vocês verem essa ilustração do ilustrador, né? Essa era Iemanjá no começo da história. Ela estava triste. E o que acontece? A Olodumaré, que na história explica que é o ser supremo, criador de tudo, ele vê que essa princesinha, que é a Iemanjá, está muito triste e decide a ela para criar várias coisas no mundo. Então, o que acontece? Ele toca na barriga dela, começa a crescer, crescer, crescer. Quando ela abre a boca, saem as estrelas. Acontece, e as estrelas vão para o céu. Aí, de novo, toca na barriguinha dela, formam as nuvens. E aí, por diante, e cria também todos os orixás. E, após isso, o Olodumaré dá a morada para ela, faz os rios, os mares. E ela vai ficar feliz pro resto da vida. Então, essa é a carinha dela no final da história. Então, só para... Mas a princesinha Iemanjá tinha poderes especiais, podia criar dentro dela as estrelas, as nuvens e os orixás. Daí, pensando nisso, qual que foi a atividade proposta? Solicitar aos alunos escreverem de que maneira eles aprenderam a mesma história em sua cultura. Então, qual é a história de criação do mundo que eles aprenderam? Talvez na religião, na cultura deles. Pode ser um pouco contraditório, controverso, né? Mas, na verdade, é justamente isso, para trazer essa discussão de que há realmente diferentes olhares, diferentes crenças, e que todas elas têm que ser respeitadas, né? Então, a atividade poderá ser feita em forma de texto escrito, gravado, composição de desenhos ou colagens, dependendo da turma a ser aplicada. Eu coloquei aqui do ensino fundamental, né? E não precisa, pode ser qualquer turma, né? Então, é uma história como é infanto-juvenil, ela pode se enquadrar. Então, dependendo da turma, se for uma turma com alunos mais novos, seria legal eles comporem desenhos, colagens, né? E se for uma turma de idade mais avançada, texto escrito ou gravar um vidinho. E após a realização, expor os resultados para a turma toda. De novo, vai depender da questão tecnológica, né? Então, se eles têm acesso à internet, dá para eles gravar o vídeo. Se não, criar outros métodos. Por exemplo, enviar todos esses cadernos, esses textos, esses desenhos para a escola, a professora fazer uma espécie de portfólio e esse portfólio passar por toda a turma, cada casa. Então, usar a criatividade mesmo. E como resultado, então, finalmente, o professor teria o papel de enfatizar que há muitas crenças e histórias diferentes em cada cultura, apresentação para os alunos sobre um pouco da cultura africana e afro-brasileira, ampliando seus conhecimentos e promovendo o respeito e a valorização da diversidade de culturas. Trazer, né, diferentes olhares, diferentes culturas, e também isso contribui com o cumprimento da lei número 10.639 e das diretrizes, né, contribui um pouquinho para caminhar nesse sentido de apresentar e trabalhar a diversidade cultural, e que essa proposta contribui para uma escola que, no pós-pandemia, não seja apenas adaptada às questões sanitárias, mas promova ações de combate ao racismo e à diversidade. Essas são as referências, que é mais documental mesmo. Enfim.
Parabéns, Fernanda, também pela apresentação. Muito boa a temática, né? E a forma como você pensou a pesquisa a partir da literatura, né? Muito interessante. E como mesmo com vocês todos apresentando, vocês 4 que apresentaram, como as temáticas acabam se encaixando, né? Nessa questão do respeito à diversidade e à valorização cultural, né? Começamos com a Eliane falando dessa diversidade cultural na forma de falar, do respeito, né, ao diferente, à cultura. A gente pode até perceber, com certeza, a Fernanda deve estar até estranhando nós conversando e falando tudo com E, o R mais puxado, e vocês que são do norte do Paraná falam mais cantadinho, né? Como a Eu gente sou fala. diferente. Então, né? E é isso mesmo, nós temos que aprender a conviver com essas diferenças, né? E como a gente estudou em alfabetização, vocês estudaram em língua portuguesa, que essa forma de falar diferente, ela não é errado, né? Existe só uma única forma de escrever, mas que a gente precisa respeitar, né, essa variação linguística, e o Brasil é um país que tem uma variação linguística muito grande. Então, agora, nesse momento, eu vou abrir para perguntas e queria que todo mundo aparecesse as fotinhos para eu tirar uma foto, para eu registrar vocês aqui. E aí eu abro para os participantes, a Aline, a Helena, a Jerusa, a Lucrécia, a Tainá e o Giovanni, se eles quiserem comentar, perguntar alguma coisa, senão a gente debate entre nós mesmos. Vamos lá? Apareçam para a foto, pessoal. Vamos só. Olha lá, a Lucrécia está aparecendo. Mais alguém vai aparecer para a foto? Vamos lá. Olha lá, Aline. Mais uma, então. Aí, olá, Helena também. Ótimo. Então, fica aberto agora para perguntas e questionamentos, né? Se vocês quiserem alguém comentar alguma coisa ou perguntar. Eu queria comentar que eu achei muito interessante o da Adri... Como que é? Desculpa, Li Cubo? É que tá Eliane. Eliane, desculpa, é que como tá o apelido, né? Achei interessante porque tudo que você falou eu também estudei no meu curso de letras. Então, o Bagno, né, você falou, eu já lembrei tudo da questão do preconceito linguístico e do docente também. Muito legal. Eu também fiquei feliz, Eliane, que você está usando esse livro, né? Lembrei desse livro Preconceito Linguístico, que ano passado, né, você até falou, professora, acho que eu vou pesquisar sobre essa temática, né? E aí que eu fiquei feliz que você está usando, né, que está servindo para vocês. Uhum. E toda essa questão da diversidade, tudo, pena que nós estamos tudo online. Se fosse presencial, ia dar um livro para cada uma de vocês, porque não falo exatamente só sobre a diversidade, mas sobre essa diversidade cultural, especificamente sobre a Lei de Valorização da Cultura Afro-Brasileira. Eu tenho até um livro que foi fruto do meu mestrado, que é a questão das cotas, que eu estudei, e aí vem bem ao encontro dessas discussões que vocês estão fazendo hoje. Então, é muito interessante, gostei bastante das temáticas de pesquisas de vocês, e feliz de vocês estarem preocupadas com essas questões, porque como futuros professores, a gente não pode realmente reproduzir isso que a sociedade, né, que está acontecendo na nossa sociedade. Então, eu sinto orgulho de estar mediando, né, essas apresentações de trabalho com pessoas críticas, responsáveis, que estão preocupadas, né, em não naturalizar essas coisas e sim combater, né? Parabéns mesmo pelas temáticas. Alguém mais quer perguntar, falar alguma coisa? Perguntar não, mas eu gostaria de parabenizar todas pelas apresentações
em especial a Fernanda também, seja bem-vinda novamente. É um prazer é nosso, né, de receber uma acadêmica de outra universidade, uma universidade tão querida. E eu queria dizer que eu vou utilizar essa historinha na próxima atividade que eu for fazer com os meus alunos, que eu tenho uma turma de educação infantil. Eu gostei muito e já vai render alguns frutos aqui. Ai, que bom, fico feliz. Eu que agradeço. E é isso mesmo, veja quantas experiências nós estamos compartilhando, aprendendo, né? E é esse o objetivo. Por mais que nós estamos vivendo esse momento difícil, como disse ontem a professora Gisela, né? A gente está tentando manter a universidade viva, né? Ela queria manter a escola viva, nós estamos tentando. E com certeza, alguns frutos pode ser que deem certo, né? Essas experiências que a gente está fazendo com o uso das tecnologias, para a gente se comunicar, trocar experiências, né? Veja, talvez a Fernanda não pudesse vir para a Semana de Pedagogia da Unicentro se ela fosse presencial, e nós não iríamos conhecê-la, e nem o trabalho que ela desenvolve. E tanta gente de fora, palestrantes que puderam participar da nossa semana, né? Usando essas tecnologias. Eu queria comentar que você comentou que... Profe. Ah, pode falar sim. Não, imagina, pode falar primeiro. Não, pode falar, já falei. Não, eu só queria dizer como eu falo do preconceito no meu trabalho um pouco também, como isso daí também está no trabalho de algumas de vocês, né? Tanto da Fernanda quanto da Rayane, sobre o preconceito de gênero e de religião que a Fernanda fala. E isso daí também é uma coisa que a gente às vezes nem percebe que nós temos, e infelizmente nós temos, né? E falar como é importante a gente pensar, né? Como a Fernanda pegou um livro super legal falando de uma religião, mas ela consegue linkar isso com os fatos que estão acontecendo hoje na nossa realidade, né? Eu acho isso bem importante. Parabéns para todas. As pesquisas foram ótimas, eu adorei. Enquanto eu estava assistindo a apresentação da Rayane, eu achei muito interessante, porque quando eu fui ler pela primeira vez esse livrinho aqui, que foi uma proposta da disciplina de literatura infantil e infanto-juvenil que eu tive, a primeira coisa que eu pensei como proposta de trabalho foi empoderamento de meninas negras, né? Que, na verdade, se vocês verem o livro, é muito bonitinho. Eles trazem características, né, das meninas negras, atributos, e daí, quando você trouxe essa questão do gênero, eu gostei muito também. Parabéns. Obrigada. Quando a gente estava, assim, durante a semana, eu não lembro qual o dia que foi, a gente teve também um debate sobre gênero, se eu não me engano, foi quinta ou sexta. E quem estava debatendo, ela falou que a gente não pode ficar esperando as coisas virem de cima, porque quem está no poder, ele não tem interesse em mudar, é confortável como está. Óbvio que a gente não deve, então, por não ter uma política pública, por não ter uma coisa dizendo, uma lei obrigando você a trabalhar isso, como já existe, de não fazer nada. E quando você apresentou, Fernanda, o livro, foi exatamente isso. A gente vai conectando um assunto com o outro durante o debate, porque, poxa, olha, isso trabalha questão de tolerância religiosa, de diversidade racial, e a questão também que é importante mostrar como a cultura africana, a mulher também ela tem um lugar que não é um lugar de submissão, ela está lá, que está criando o mundo, auxiliando nessa criação. Isso dá um conforto para a gente saber que existem lugares que a gente não é
esquecida ou submissa, culturas que valorizam a mulher, e como é importante expor tanto para qualquer um, não só para as meninas negras, principalmente para elas, né? Mas também para toda a turma, para mostrar que a gente tem valor e todo mundo tem valor e todo mundo merece respeito, independente de crença, religião, gênero, seja lá o que for. Eu achei muito bom, muito complementar um assunto ao outro. E justamente nesse gancho que você fez, né, falando que um assunto complementa o outro, daí puxamos para o assunto da Sabrina, que ela traz, né, essa questão da infância, que a gente tem que começar com os pequenos, porque isso é um processo, da mesma forma que acho que foi a Eliane que falou, nossa, mas às vezes a gente nem percebe, aquilo é natural, claro, os nossos pais foram educados de uma forma, eles nos educam, e aquilo passa a ser natural para a gente não percebe essas formas de preconceito, né? Então, como é importante e como nós precisamos dos melhores professores, com a melhor formação para os pequenos, né? Para que a gente consiga desnaturalizar essas questões, né? Porque isso não vai acontecer do dia para a noite. Tem coisa que eu falo, converso com a minha família, né? Sobre o Covid, né? Tem coisa que eles não aceitam e eles não vão mudar agora com mais de 60 anos, né? Mudar essa opinião, coisas que eles passaram uma vida acreditando. Então, a gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha, que é um processo para a gente ver resultado lá na frente com as crianças. E as crianças têm esse poder, né, de plantar essa sementinha nas suas famílias, né? Então, olha como o professor é importante, né, nesse processo também. Queria comentar também sobre a Sabrina, que eu gostei muito do tema desse atentado de Suzano, porque isso é uma coisa que aconteceu ano passado, né? E, querendo ou não, esses acontecimentos, né? Isso é muito triste, porque não é uma coisa simples que aconteceu e acabou, né? É uma coisa que traz consequência para as pessoas que viveram isso. E a gente que está de fora, a gente vê a notícia na TV, viu, ficou triste, se sensibilizou, e até tem gente que nem se sensibiliza, né? E depois disso esquece, passou. Então, achei muito legal uma maneira de manter na memória, né? Esse atentado que foi muito triste também. Durante a pesquisa, nós comentamos muito sobre ataques semelhantes, e o que mais nos chamava atenção foi o ataque de Columbine, em 1999, nos Estados Unidos, que ele teve foi similar, né? E também pela questão do preconceito, da intolerância. Nos Estados Unidos, a gente tem uma questão de preconceito racial muito forte. Então, por isso que a professora falou da questão da infância. A gente realmente tem que iniciar na infância, até quando a gente não trabalha. Por exemplo, se a gente não aborda nenhum assunto que eduque para a diversidade, nós podemos, além dessa defasagem que a gente está fazendo na nossa educação, no nosso ensino, tem o problema do currículo oculto. Eu lembro que nós assistimos, tanto com a professora Sabrina também, um filme sobre. A todo momento a gente está reforçando, e esse reforço de qualquer tipo de preconceito, de qualquer tipo de padrão eurocêntrico estabelecido, ele ocorre por meio do currículo oculto. Então, se nós não nos policiarmos, as nossas crianças também não vão fazer a diferença, porque a diferença começa conosco. Acredito que seja isso. Isso mesmo, Sabrina. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Eu lembrei que quando a Sabrina estava comentando, né, a Tainá, a gente estava conversando hoje cedo, que a gente trabalha no mesmo lugar, que ontem à tarde, não hoje cedo, que a escola é um lugar que a violência já está dentro dela desde que ela foi criada, né? Ela está presente. E eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, que antigamente existia palmatória, isso, aquilo, e que as crianças elas acabam
as crianças, adolescentes, todo mundo acaba só reproduzindo aquilo que eles conhecem, muitas vezes. E o bullying também é muito presente, e por falta dessa instrução, a gente não pode se omitir de debater esses assuntos, porque se a gente não debate, a gente está sendo conivente, a gente também está tomando uma postura. Quando a gente não se posiciona, quando a gente não faz nada, quando a gente não planeja uma aula pensando em debater a diversidade existente, a gente também está sendo omisso, a gente também está sendo conivente com aquelas situações de agressão. Quando a gente vê que um aluno está sofrendo bullying e não faz nada, a gente está sendo, sim, responsável por futuros ataques, por futuras situações. E a internet hoje, ela consegue ainda fomentar ainda mais esses preconceitos, porque atrás de um computador é muito mais fácil de se esconder. E aquilo que se acontece dentro da sala de aula, ela vai se gravando muitas vezes nas redes sociais, né? Era isso. Com certeza, né? Por isso o uso, né, dessas tecnologias com olhar crítico, né? E que nós precisamos da parceria, como a Sabrina mesmo fala, da família e da escola para a gente ter um resultado na nossa sociedade, porque os nossos alunos da educação básica passam 4 horas com a gente na escola, né? E o restante, o que eles estão fazendo? É mais fácil se esconder atrás de um computador, entre aspas, né? Porque hoje nós temos esses crimes cibernéticos, então que a gente já consegue rastrear, identificar essas contas e tudo mais. Mas claro que as pessoas são muito mais corajosas quando não precisam estar face a face, né? Aí eles conseguem escrever coisas que talvez não fizessem isso pessoalmente. Vocês comentaram que tem alunos indígenas aí no Unicentro? Como que é? Tem bastante? Quem querem comentar, as alunas que são colegas dos alunos indígenas, é que em Chopinzinho nós temos, me ajudem meninas, a aldeia indígena em Mangueirinha. São duas aldeias? Não. São duas etnias e uma terra indígena. Isso. Tem a etnia Guarani, que pertence totalmente para dentro do território de Chopinzinho, e tem a etnia Caigangue, que fica dividida entre Chopinzinho, Coronel Vivida e Mangueirinha. Eu sei disso, que eu trabalho na assistência social. Então, Rayane, depois me manda um zap que eu preciso falar com você. Você não me pedindo para arrumar auxílio emergencial de ninguém, eu passo. Então, e aí os alunos indígenas frequentam a universidade, né? E eles têm a característica da língua que eles falam o português, mas não tem tanta facilidade, né? Compreendem e falam, mas a escrita às vezes acaba sendo um pouco mais, eles têm mais dificuldade, né? Então, alguns alunos eles precisam ter tutores para ajudar eles nas atividades, em si, a questão de tradução mesmo, de conseguir expressar suas ideias no português, né? Porque muitas vezes eles na terra indígena falam a língua materna e dão aula na língua materna, né? Porque eles têm a escola indígena, então essa é a maior dificuldade que eles têm. Mas nós temos bastante alunos indígenas, eu não sei exatamente quantos nós temos em Chopinzinho, vocês sabem? Na turma de vocês, na turma da Sabrina e da Eliane, tem 4 ou 5 alunos. Tem uns 5, mais ou menos, mas em cada sala tem 2 ou 3, no mínimo. Não é? E eles fazem o curso de pedagogia. Lá em Chopinzinho nós temos pedagogia, serviço social, secretariado executivo e administração, né? E eles fazem os 3 cursos.
E também, como nós também temos muito a aprender com eles, a gente procura, né, a instituição ela procura valorizar bastante a cultura deles. Então, de muita coisa a gente já assistiu, já viu, já participou, que eles produzem oficinas, apresentações, tanto da música quanto da fala, várias apresentações artísticas eles já puderam apresentar para nós. E também tem agora, acho que disponibilizado pela Unicentro, né, a pedagogia indígena. Sim. Aí acho que começou esse ano ou vai começar ainda. Estava em processo, mas aí é no município de Nova Laranjeiras. Daí, no caso, é mais voltado para essa questão do indígena, porque eles reclamam muito, apesar da prof falar, né, na aldeia, eles procuram se comunicar na língua materna, mas eles também falam dessa perda de identidade que eles têm no decorrer dos anos, por conta da obrigatoriedade de se adequar nos padrões. Então, muitos dos mais novos, eles falam, mas falam pouco. Então, eles aprendem diariamente com os mais velhos, né? Ano passado, a gente teve a Semana do Brincar. E eu ia falar disso. É o segundo ano que organizou junto com a prof. Sabrina, que dava aula de educação infantil. E a gente tinha um colega, e ele acabou comentando durante uma das aulas que existia um grupo de apresentação cultural, da cultura caigangue, né? E ele achava que a gente não tinha interesse em ver, em saber, em escutar, né? Aí, quando ele foi solicitado a trazer o grupo, a apresentar, né? A gente via que ele também se sentia reconhecido, importante, valorizado no curso, né? E foi muito legal. A gente assistiu, eles trouxeram brinquedos da cultura, tinha peteca, eles fizeram dança, foi muito divertido, é bom a gente ter esse contato com as outras culturas, porque senão fica muito naquele estigma do que os outros falam do senso comum, né? Aqui na UEM eu nunca tive contato. Eu sei que há alunos indígenas, mas eu nunca vi, então eu não sei como que é a realidade. O que eu acompanho é que aqui em Maringá tem um grande número de imigrantes, principalmente haitianos, né? Então, ano passado, a universidade fez um edital lá para pegar vaga remanescente para esses interessados haitianos e haitianas entrarem na faculdade. Só que até agora, né, começou ano passado, tem 4, se eu não me engano, são 4 alunos divididos entre os cursos. Tem uma no curso de letras, ela fez até escolher o português-francês, porque ela achou que seria mais fácil para ela, por causa da dificuldade da língua, né? Mas ela conta que não é muito fácil, né? Por causa da língua portuguesa mesmo. E os outros são mais no campo da engenharia. Então, engenharia de produção. Tinha um que queria engenharia civil, mas eu não sei se tinha vaga remanescente. Então, achei... Não que é parecido, mas não é, né? Porque é diferente. Mas quando você falou dessas alunas e alunos indígenas que fazem parte do campus, eu lembrei. Muito, muito legal. Essa diversidade cultural é muito rica, mas ao mesmo tempo a gente vê muitas coisas que acontecem e que nos entristecem, né? Por exemplo, eu pesquisei as cotas para negros na UEPG, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, quando ela foi implantada, em 2009, isso. E aí, em conversa com os alunos cotistas, o que a gente percebia? Que o maior preconceito vinha por parte dos professores, que muitas vezes os alunos, eles nem tinham entrado por cotas, mas só por ser negro ou mais moreno, o professor olhava para ele e dizia, eu sou contra as cotas, e não sei o quê. E eles ficavam, né, acuados, se sentindo com vergonha. Outra, uma história que me marcou muito,
foi de um auxiliar de pedreiro, que ele entrou pelas cotas no curso de engenharia civil. E ele tinha muita dificuldade, ele não tinha nem computador. E aí, como o curso precisava de muitos cálculos, essas coisas gráficas, aqueles desenhos, né, que eles fazem no computador, ele estava se batendo muito e ele não tinha nem apoio da universidade. Mas quando eles iam para as práticas, ele contou assim, daí todo mundo queria ir com o negão, né? Ele mesmo falava, daí todo mundo queria ir com o negão, porque aí o negão sabia, né? O negão não sabia fazer as contas, mas o negão sabia da prática, daí todo mundo queria fazer trabalho com ele, né? Então, a gente sente na pele um pouquinho quando eles contam isso, todas as dificuldades que a gente não imagina. Parece assim que é só colocar haitianos, indígenas e negros dentro da escola, dentro da universidade, e tá tudo certo. E não tá, né? Nós precisamos realmente de educação para essa diversidade, de respeito, né? Com todas essas culturas que fazem parte do nosso país e que estão espalhadas, né, por todo o país. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho bem legal essa Profe, eu só discussão. queria falar Pode falar. eu só queria falar como mãe, assim, sabe? Vendo a minha filha crescer e já começar a falar e essas coisas, que a gente também tem que dar o exemplo dentro de casa, sabe? E tem que começar dentro de casa para não precisar ser consertado na escola. E assim, hoje em dia a gente percebe, eu sou um pouco mais velha, então tipo, eu percebo como a educação de hoje está sendo diferente da educação de ontem, sabe? Um professor antes ele tinha muito mais respeito, né, dos alunos e dos pais. E hoje em dia a gente percebe que quem dá a última palavra muitas vezes são os pais, criticando a forma como os professores acabam tentando lidar com essas questões de preconceito, sabe? Então, eu como mãe, eu percebo que eu tenho que primeiro educar minha filha em casa para ela não precisar ser reeducada na escola. Acho que é isso. A Helena gostaria de falar? Eu ia falar que é muito verdade. O preconceito, hoje em dia, ele está muito enraizado, né? Eu vejo muito minha filha tem 6 anos e é alemã, né? Se você vê, ela é super branca. Então, às vezes, as pessoas encontram eu na rua, eles olham para mim, mas você é a babá dela? Sabe, eu já cansei de ouvir muitas pessoas pedindo ser a babá da minha própria filha, né? Só pela diferença de cor. Aí você vai num colégio, você vê as criancinhas, pode ver, né? As crianças mais pequenininhas, que são morenas, dificilmente elas vão ter amigo perto, né? Só que a gente vê que a criança não aprende isso sozinha, né? Ela viu dentro de casa alguém ensinando para ela. Aí você pede, por que você não tá brincando? Ah, porque ela é morena? Ah, porque é isso, né? E acontece muito com os indígenas, né? Porque eu morei na Palmeirinha, perto da outra aldeia. Então eu via muito preconceito com eles, alguém falando mal, ou eles chegavam, as pessoas saíam porque, né, porque eles eram indígenas. Então, como a gente vive nesse contexto, a gente vê muito o preconceito. Né, apesar de todo mundo tentar disfarçar, né, que não existe preconceito, mas existe dentro da sala de aula, nas faculdades, ele existe muito hoje em dia, apesar de todo mundo tentar tapar o sol com a peneira, né. E esse preconceito, né, ele não é só cultural, não é só de gênero, nós também temos a questão das necessidades especiais, né, que nós temos um preconceito muito grande. Nós temos na família uma prima, eu tenho uma prima que ela tem a menininha que tem síndrome de Down, e ela tem outros 2 filhos. E ela se preparou para colocar a filha na mesma escola que os filhos já estudavam. E quando ela chegou para fazer a matrícula, a escola não podia negar, mas ela criou todos os empecilhos, impedimentos e dificuldades
né? Já que ela não podia dizer não, mas ela fez tudo para dificultar para que a minha prima não conseguisse matricular a filha dela na mesma escola que os outros dois. Ela com o uniforme já comprado, a menininha esperando ansiosa para ir para a escola junto com os irmãos. A minha prima teve que tirar os 3 da escola, né, os 2, e colocar ela em outra escola, porque o que adiantava ela matricular também ela à força na escola se ela achava que não ia ser também bem tratada, bem recebida, né? Então, todas essas questões faz a gente pensar sobre essa questão da diversidade cultural, do preconceito, né, que nós temos na nossa sociedade e que nós, como professores, como vocês falaram, se a gente cala, a gente está consentindo com isso. Então, que nós temos, sim, responsabilidade, nós temos que pensar e discutir essas questões em casa e também, né, fazer parcerias com as famílias, né? Porque a escola sozinha não consegue nada, né? Mas nós temos sim uma responsabilidade muito grande. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Bem, então, se vocês não querem, né, perguntar nada ou fazer nenhum comentário, nós podemos encerrar a nossa apresentação de trabalhos. Agradeço a participação de todos e foi muito boa as discussões promovidas aqui nessa sala.